Boruto voltou como um dos personagens mais fortes de toda a franquia, mas mesmo assim ele ainda é suscetível ao controle de Momoshiki. Isso foi primeiramente sugerido no capítulo 9, quando Boruto fugiu da vila após Kawaki acionar seu selo de karma através do conceito da ressonância. Isso significa que Momoshiki ainda é uma ameaça e em maior grau, já que o extenso treinamento de Boruto só serviria para beneficiá-lo também. Portanto, livrar-se da alma de Momoshiki é de suma importância e acredito que Sarada será a responsável por isso. Veja, tudo remonta aos segredos do Byakugou, mencionados no capítulo 33 do mangá original de Boruto. Sarada inicialmente fez a conexão entre as duas técnicas devido à marca em forma de diamante similar. Mas isso foi descartado por Kawaki, que disse que a forma em si é bastante genérica. Então não havia motivo para alarde. Em qualquer circunstância normal, você pensaria que isso era Kawaki falando para o público que não há conexão entre as duas técnicas, apesar de compartilharem uma forma bem similar. Mas Mitsuki então corrige Kawaki. Ele diz que não necessariamente, porque de acordo com seu pai, que é Orochimaru, sobre o qual vamos falar mais adiante no vídeo, o jutsu de regeneração metódica ou o selo Byakugou remonta a um passado distante e ainda há muita coisa que não sabemos sobre ele. Então claramente isso significa que há uma ligação entre o selo Byakugou e o selo de karma, ou pelo menos os próprios Otsutsukis. De fato, Sakura mais tarde afirma que é um jutsu que existe há muito tempo, desde a era do sábio dos 6 caminhos. Então, qual poderia ser a razão por trás da existência dessa técnica e qual era sua função inicial? Bem, acredito que como todas as técnicas baseadas em ninjutsu, o selo Byakugou não passa de uma mera imitação de Shinjutsu, mais especificamente o Shinjutsu conhecido como Karma. Para entender o que quero dizer com isso, primeiro precisamos entender como o selo em si funciona. Isso, é claro, nos leva de volta a Naruto, onde foi explicado que após identificar a quantidade de chakra que normalmente usam regularmente, uma pessoa então armazenaria continuamente qualquer quantidade excessiva de chakra em um certo ponto do corpo, e um selo só apareceria uma vez que atingissem a capacidade total, o que levou Sakura cerca de 3 anos para alcançar. Shizune também explicou que fazer isso requer um controle de chakra extremamente delicado. De fato, o próprio selo é referido como o pináculo do controle de chakra, de acordo com o segundo databook. Agora, há também esse interessante detalhe onde Katsuya disse que ela só pode usar suas habilidades em resposta à força do selo Byakugou de Tsunade, o que implica que há alguma conexão aí também. E Sakura pode invocar mais do corpo de Katsuya se ambas usarem o chakra de seus selos de Byakugou ao mesmo tempo. Então, pode simplesmente ser que Katsuya é apenas uma invocação que requer mais chakra do que outras invocações, além de também, por algum motivo, precisar de uma fonte externa de chakra para usar efetivamente suas habilidades. É por isso que nunca vimos alguém sem o selo Byakugou invocar Katsuya antes. O requisito de chakra é muito alto para um ninja médico. Dito isso, se você dominar a técnica e mais tarde optar por acessar o chakra armazenado ao longo do tempo, o aumento extra que ela proporciona aumenta significativamente sua força, juntamente com habilidades regenerativas aumentadas, que aumentam conforme o selo se espalha pelo corpo. Agora, o selo de karma, por outro lado, vai um pouco além, já que também contém uma cópia dos dados genéticos da pessoa, que podem ser implantados em outra pessoa para assumir o corpo dela. Mesmo assim, as semelhanças ainda são presentes, como a forma da marca em si, como ela se espalha pelo corpo para acessar mais de seu poder e até o fato de que o selo de karma também fez backup de uma cópia do chakra do Otsutsuki. Portanto, o selo de Byakugou parece ser uma versão inferior do selo de karma, que carece de alguns recursos. No entanto, também pode ser o caso de que o selo de Byakugou só parece inferior porque não tem sido usado em seu potencial máximo o tempo todo, ou pelo menos desde que foi redescoberto. Isso nos leva de volta ao ponto em que Mitsuki afirmou que ainda há muito que não sabemos sobre a técnica em si.
o que me leva a acreditar que você pode ser capaz de armazenar mais do que apenas chakra dentro do selo, semelhante ao Karma. Isso na verdade nos leva a Orochimaru, que criou o selo amaldiçoado, que funciona de maneira semelhante ao Karma. Essa técnica foi introduzida pela primeira vez na primeira parte de Naruto, depois que Sasuke foi mordido pelo próprio Orochimaru. O selo então permitiu que Sasuke acessasse um poder imenso que aumentou muito sua velocidade, força e potência geral de suas técnicas existentes. Agora, a razão pela qual esse selo concedeu uma força tão imensa não foi apenas porque foi dado a ele por Orochimaru, mas devido à energia que ele injetou no corpo de Sasuke, que era energia natural. Veja, a marca amaldiçoada em si originou-se do ex-colega de equipe de Sasuke chamado Jugo. Ele veio de um clã que tinha a habilidade inata de absorver passivamente a energia da natureza em seus corpos, o que também levava a mudanças na composição corporal e a um aumento na força geral. Orochimaru, após aprender sobre isso, os estudou e basicamente realizou experimentos em um esforço para replicar esse poder em outras pessoas, criando assim o selo amaldiçoado. Então, há o fato de que o objetivo inteiro do selo amaldiçoado é corroer a mente do usuário ao longo do tempo, o que então permite que Orochimaru tome o controle do corpo de alguém, e antes mesmo de chegar a esse ponto, quanto mais se usa o poder do selo amaldiçoado, mais fácil é para Orochimaru influenciar suas decisões. Isso é um subproduto de parte da consciência dele estar armazenada no próprio selo amaldiçoado. Assim, temos o selo amaldiçoado que armazena dados genéticos de chakra e ancora o espírito Otsutsuki ao mundo dos vivos. Então, temos o próprio selo amaldiçoado que também armazena chakra e ancora uma alma ao mundo dos vivos, armazenando parte da consciência da pessoa. Isso nos leva ao selo Byakugou, que também armazena chakra e tem outras funções desconhecidas. Não seria loucura se mais tarde fosse revelado que o selo Byakugou também pode ser usado para armazenar almas, o que resolveria o problema de Momoshiki. Dito isso nos leva a como, digamos assim, Sarada aprende a realizar o selo Byakugou e ele tem a capacidade de armazenar a consciência de alguém. Não é como se pudesse ser transferido para o corpo de outra pessoa, mas na verdade pode. Isso nos leva de volta ao capítulo 685 do mangá de Naruto, quando Sakura foi capaz de transferir o selo Byakugou para o corpo de Obito. Isso permitiu que ela o imbuísse com o chakra que havia armazenado dentro do selo, aumentando assim as capacidades de seu doujutsu. Portanto, é meio que o oposto do que precisamos que aconteça. Mas e se fosse possível extrair o chakra ou, digamos, a alma de outra pessoa? Se isso fosse o objetivo do usuário? Agora sei que parece loucura, como uma ideia absurda, mas não é tão improvável, especialmente porque é uma técnica de selamento semelhante ao selo Karma e ao selo amaldiçoado, que ambos possuem a capacidade de armazenar e ancorar almas. Então, é por isso que inicialmente disse que poderia parecer inferior, mas isso pode não ser o caso, já que a principal desvantagem do selo Karma é que ele leva à morte certa uma vez implantado com sucesso, e também leva à morte certa se o processo falhar. Então, se você for azarado o suficiente para ser escolhido como um possível receptáculo, você ou morre por não ser compatível, ou depois que os dados são totalmente extraídos e o Otsutsuki escolhe ressuscitar em seu corpo, o que na melhor das hipóteses leva um pouco mais de um ano. Portanto, o selo Karma não é algo que se usaria para se empoderar na maioria dos casos, a menos que seja o selo Karma branco, que não transforma em um receptáculo, ou o Karma de Amado, que existe sem o espírito Otsutsuki. De certa forma, já vimos diferentes versões do selo Karma que operam de maneiras diferentes e possuem habilidades diferentes, já que o selo Karma branco de Code não é capaz de absorver ninjutsu. Então, o selo Byakugou poderia simplesmente ser uma imitação baseada em ninjutsu do selo Karma, e isso não seria um problema. Agora, isso nos leva à questão de onde ele veio.
Quero dizer, sabemos que veio da Era do Sábio dos Seis Caminhos, mas isso não significa que veio do Hagoromo. Na verdade, ele nem reconheceu que Sakura tinha esse selo quando a viu no Shippuden, o que sinceramente é mais provável porque Kishimoto não planejava expandir isso naquele momento. Mesmo assim, tenho que mencionar já que ele deveria ter levado isso em conta ao expandir a história em Boruto. Então, o sábio provavelmente pensou que era apenas um diamante aleatório. Ele não se importava particularmente com Sakura. De qualquer forma, veio da era dele, o que significa que provavelmente veio do clã Uzumaki, que existia no planeta antes de migrar para a Lua. Mesmo assim, uma parte deles permaneceu no planeta e formou o clã com o qual o sábio operava. Isso pode ser um choque para algumas pessoas, e muitos não estavam cientes disso, mas foi explicado inicialmente que o chakra era criado moldando suas energias mental e física juntas. Mas por algum motivo Kishimoto decidiu revisar isso durante a guerra. Isso veio na forma de uma explicação que dizia que o chakra foi originalmente dado aos humanos pelo sábio dos seis caminhos. Inicialmente era para ser um poder de ligação, algo que conectava as energias mentais entre as pessoas. Em vez disso, o que acabou acontecendo, como em todos os casos de coisas dadas aos humanos, foi que as pessoas decidiram não usar o chakra para se conectar umas com as outras, mas sim para ligar as energias mental e física dentro de si mesmas, como uma forma de amplificar o chakra que lhes foi dado. Então, o que significa é que os humanos não eram capazes de criar chakra do nada usando energias mentais e físicas. Eles usavam aquele chakra que lhes foi dado por Hagoromo para combinar essas energias, e então amplificar o mesmo chakra que lhes foi dado. Então todos que usam ninjutsu vieram de uma linhagem de pessoas que receberam chakra diretamente de Hagoromo, ou são descendentes de seus filhos. Agora, a teoria mais popular que você encontra online é que o selo em si veio dos clãs Senju ou Uzumaki, já que a esposa do primeiro Hokage também aparentemente possuía a habilidade. E a razão pela qual eu digo aparentemente é porque Madara disse que era a primeira vez que ele ouvia falar disso quando enfrentava Tsunade. E o livro de dados listava apenas Sakura e Tsunade como usuários oficiais, então é um pouco suspeito. De qualquer forma, desde que veio da Era do Sábio dos Seis Caminhos, o único clã que faz sentido é o clã de Hagoromo, que se especializou em seus ensinamentos e possuía amplo conhecimento de suas habilidades. Então, é provável que Tsunade apenas tenha descoberto um pergaminho que explicava como realizar a técnica, mas não fornecia os detalhes intrincados sobre a habilidade em si. É algo semelhante a como Naruto foi capaz de aprender a usar o jutsu multiclones das sombras, apenas lendo o pergaminho, mas ele não sabia os detalhes especiais, como transmitir informações usando seus clones ou até mesmo diminuir o tempo de treinamento até que alguém que compreendeu totalmente a técnica a explique para ele. Então pode haver um momento assim com a Sarada, quando ela acessa o poder em si e talvez fale com alguém do passado usando alguma habilidade de ressurreição ou de fantasma que permita que ela converse com alguém que está morto há muito tempo. Talvez Hamura apareça ou até mesmo Hagoromo, mas como Hagoromo apareceu em Naruto, talvez agora apareça o Hamura. Vocês acham que é muito plausível que isso possa acontecer? Acham que o selo Byakugou tem essa habilidade? Porque não é como se isso fosse uma teoria no sentido de foi dito para armazenar chakra e é só isso que ela é capaz de fazer e você está forçando essa teoria. O que eu quero dizer é legitimamente afirmado no mangá que não sabemos muito sobre isso e que veio da Era dos Seis Caminhos, então há algo aí, algo que não sabemos e acho que é muito relevante para o mangá de Boruto, ou eles não teriam mencionado isso em primeiro lugar, então veremos para onde vai. Posso até estar errado sobre para que ele vai ser usado, mas definitivamente será relevante mais tarde na série, pois se relaciona com a escala de poder de Sarada, então mais cedo ou mais tarde ela vai mostrar essa habilidade. Mas aí, o que é que você acha? Essa teoria faz sentido? Eu viajei demais? Ou você tem uma teoria diferente? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui, valeu!